noite, estimados internautas. Estamos de volta esta semana com o programa Mais Saúde. E como sempre, trazemos temas interessantes, temas pertinentes, temas que têm a ver com a nossa saúde. E hoje não será diferente. Trazemos um tema também que no meu entender, eu penso que é importante. Teremos já uma abordagem em torno da cavidade oral. E, como sempre, ninguém melhor para falar sobre problemas da cavidade oral, senão um médico dentista e o nosso residente aqui do programa Mais Saúde, o Dr. Maulana, ele vai se juntar conosco para, nesse espaço de tempo, falarmos sobre a doença, seria a doença, ou seja, periodontite, exatamente, é um nome difícil, são nomes técnicos e médicos, e, bom, ninguém melhor para desmistificar isso, ou então trazer conceitos mais perceptíveis, né, como a linguagem de todos nós, que não somos médicos, não somos técnicos de saúde, para os nossos internautas, para poderem perceber o que é então uma doença, ou seja, o que é então é uma periodontite. Bom, boa noite, Dr. Rolando, seja bem-vindo e muito obrigado por ter aceito o nosso convite. É sempre um prazer tê-lo no programa Mais Saúde para partilhar o seu saber. Então, o convite é este mesmo, Dr. Rolando, quero então saudar os nossos internautas. Vamos entrar no tema desta noite, periodontite. O que seria então? Fique à vontade, doutor. Saudações a todos. É para mim um prazer estar de volta neste programa, sempre que possível, para compartilharmos um pouco daquilo que é a nossa saúde e ajudarmos os nossos internautas a melhorar a cada dia. Como sabem, eu chamo-me Cláudio Maulana, sou médico dentista, residente e trabalho na Nampula. A proposta que trazemos para hoje é justamente periodontite, ou por outra, doença periodontal. Antes de entrarmos para aquilo que seria periodontite, precisamos talvez trazer aquilo que é periodonto. Todos os tecidos que suportam e circundam o dente, em medicina dentária chama-se de periodonto. A gengiva, o osso, onde o osso se encontra, chama-se periodonto. Então, partindo por aí, periodontite é doença do periodonto, que vai muito além do que só a inflamação da gengiva. Então, estamos a falar de alguma doença grave que afeta a gengiva, que protege o dente, afeta o osso alveolar, afeta outras estruturas adjacentes ao dente. Isso é periodontite. Certo. Os meus dentes também são periodontos, né? Bom, tudo que estiver na cavidade oral, eles têm essa terminologia, certo? Periodonto. É isso. Só o tecido que circunda o dente e suporta, vamos excluir a língua, vamos excluir a bochecha, vamos excluir o céu da boca. Estamos a falar só da estrutura onde o dente inserta-se e que protege o dente. É periodonto. O termo periodonto é de em volta do dente. Então, todo o tecido em volta do dente que tem essa relação direta com o dente. Certo. Eu penso que está esclarecido com relação a esses conceitos. Esse é um programa de saber. Este é um programa que é uma escola, Mais Saúde. Ela é uma escola de saúde. Então, cada internauta nunca, em algum momento, deve perder os programas de Mais Saúde, porque eles trazem esse saber, eles trazem esse conhecimento. E como é uma questão de saúde, é um problema, ou seja, é uma questão de interesse de todos nós. E a ser interesse de todos nós, fazemos esse convite para que possa dar o seu like, use e abuse do espaço de comentários, dando aquilo que estão partilhando as suas experiências em relação à sua saúde oral, partilhando também, ou seja, partilhando as questões que têm em relação à saúde oral para que o nosso médico dentista possa assim responder as suas questões assim que possível. E também quero partilhar com amigos e familiares para que todos nós, afinal de contas, possamos promover uma saúde oral cada vez melhor. Bom, é importante, vamos então entrar na questão. Como é que se comportaria, qual seria o quadro clínico, como é que haveria de se manifestar uma pergunta? Antes de entrarmos aqui, que são as causas da periodontite, qual é então a manifestação, qual é o quadro clínico de uma periodontite? O que é que a pessoa vai sofrer, quais são as dores que vão trazer e por aí em diante, doutor? Muito bem. A manifestação da periodontite vai além do que unicamente doença da gengiva. Então, o que pode se apresentar na cavidade oral do paciente é a gengiva inflamada, a gengiva sangrante, principalmente
quando se faz a escovação dos dentes. Temos também o mau cheiro que surge desse processo todo. Temos também aquilo que chamamos de recessão gengival. A gengiva tem uma localização ideal, a gengiva baixa, perde-se esse suporte da gengiva em relação ao dente. E uma manifestação também que é clássica da periodontite é a mobilidade do dente. A pessoa sente que os seus dentes têm alguma mobilidade quando se alimenta ou mesmo fora da alimentação. E, para além disso, também existe aquilo que é a dor da própria gengiva. O paciente sente dor na gengiva, sente dor nos maxilares, porque é o local onde se alojam os dentes. De forma geral, são essas as manifestações que o paciente pode relatar ao clínico. Bom, esse quadro todo complexo que o doutor aqui já fez menção, eu gostava de saber quais seriam então as causas, como é que o indivíduo chega a esse diagnóstico da periodontite, o que causaria então, tem sido a causa da periodontite? Ok. Em relação às causas, nós precisamos entender a evolução da doença. Isso começa por simples desleixo no cuidado com a higiene oral, e ali há depósito de restos alimentares. Porque na boca nós temos bactérias que são residentes, degradam esses restos alimentares, e esse é um estímulo que faz com que a resposta que faz com que a gengiva possa inflamar. Tendo a gengiva inflamada, que é classicamente chamado por gengivites, que é a inflamação da gengiva, quando não resolvido antepadamente, essa doença passa por uma progressão e atinge o osso alveolar. Com isso, já temos o curso mínimo da doença. Mas para aquilo que são as causas, são multicausas, e vamos aqui mencionar algumas das mais importantes. Por exemplo, a doença gengival não tratada é a principal causa. Temos também a má higiene oral. Temos também algumas alterações hormonais. As mulheres, durante a gestação, por exemplo, por cá pico de certos hormônios, há certas alterações a nível do periodonto, isso pode desencadear uma doença periodontal. Temos também alguns hábitos nocivos, como o tabagismo. As pessoas que consomem excessivamente tabaco, elas tendem a desenvolver com frequência. Existem muitos estudos apontando a relação direta entre o tabagismo, seja na forma de tabaco, seja na forma de cigarro ou outras, tem uma relação direta com a periodontite. Temos também o consumo excessivo de álcool, bebidas alcoólicas em excesso, criam alterações em todo o organismo, assim como na cavidade oral, a nível do desenvolvimento da doença do periodonto. Temos também algumas outras doenças imunodepressoras, como, por exemplo, o HIV propicia o aparecimento da periodontite, assim como também as pessoas que possuem diabetes mellitus, os dois tipos, é uma condição que cria a existência as condições necessárias para desenvolver periodontite. Bem como também temos aqui algumas situações, o consumo de medicamentos que reduzem o fluxo salivar. Nessa classe vamos enquadrar pessoas que estão em tratamento com quimioterápicos, com radioterapia, de alguma maneira podem influenciar aquelas que são as glândulas salivares que produzem saliva. Havendo redução, há condições propícias para o desenvolvimento da periodontite. Acho que com isso conseguimos resumir aqui as principais causas ou fatores que contribuem para o aparecimento desta doença. Certo, e já logo aqui vem essa chamada de atenção para principalmente o consumo aliás, para a questão da boa higiene oral, a questão do consumo excessivo do tabaco, ou seja, do álcool, entre outras drogas, isso pode realmente condicionar a periodontite. Então, há aqui uma chamada de atenção para os nossos internautas para que possam evitar essas substâncias, para que não fiquem propensas à periodontite. E tem uma questão, eu não sei se além dessas causas principais ou diretas, se a questão de por exemplo, se teria uma relação como um fator genético, deixaria alguém predisposto a uma periodontite? Muito bem, como nós dissemos, aqui nos fatores existe o histórico familiar. E muitos desses fatores, eles criam um ambiente propício para desenvolver periodontite. Mas o fator importante e que desencadeia, geralmente, é má higiene oral.
acúmulo de placa dentro bacteriana na boca. Isso é que é o gatilho que ativa a progressão da doença, existindo um outro fator, que é um fator de risco, como estávamos aqui a mencionar, o histórico familiar. Existe alguma carga genética que propicia o indivíduo a desenvolver periodontite. Outro exemplo que podemos aliar a isso, existem pessoas que, por causa de uma característica familiar, têm os dentes com muita separação entre eles. Por ter muita separação entre os dentes, o osso não é corretamente distribuído entre os dentes e, por causa disso, pode facilmente desenvolver uma doença periodontal. É que nós aliamos isto ao histórico familiar e à carga genética do indivíduo. Certo. Eu acho que a questão de doenças orais, elas por estarem, não é, concentradas no mesmo lugar, elas confundem muito o diagnóstico. Eu penso que é importante também falarmos sobre o diagnóstico, tanto como para auxiliar os nossos internautas, tanto como para alguns colegas, alguns médicos, porque a questão do diagnóstico, eu penso ser muito importante para o processo de tratamento. Nós só tratamos aquilo que conhecemos, não é? Aquilo que identificamos. Como é que seria, então, o diagnóstico, por exemplo, de uma periodonte, para a gente ir para a questão de tratamento? Ok. O diagnóstico sempre começa pelo paciente. O paciente tem a suspeita de doença porque manifesta algum sinal, algum sintoma. O grande problema da periodontite é que ela cria danos permanentes. E outra coisa importante, ela cursa nos seus estados iniciais sem dor. Então, o paciente não tem dor como sinal de alerta para procurar um profissional. E quando chega à consulta, já está em um estado avançado. De forma geral, o diagnóstico é basicamente clínico, baseia-se em observar as manifestações, os sinais e sintomas que nós mencionamos aqui. Para além disso, faz uma coisa que chama-se sondagem. Sondagem entre o dente e a gengiva, existe um espaço de união entre eles. E há uma certa profundidade ali, que considera-se uma profundidade normal. Em caso de periodontite, aquela profundidade está aumentada de forma drástica. Para além disso, a presença de mobilidade dentária é um sinal característico da periodontite. E nós nos auxiliamos em exames radiográficos. O exame radiográfico vai nos mostrar como que o osso alveolar, que é o osso que está em volta do dente, se comporta, e com isso chegamos a um diagnóstico clínico da presença de periodontite. Geralmente, as pessoas vêm à clínica já com uma doença avançada, porque sentem que os seus dentes perderam essa sustentabilidade. E, como consequência, acontece muitas das vezes as extrações dentárias, que seria um caso diferente se aparecesse um pouco antes. E essa questão de diagnóstico precoce realmente me preocupa. A questão que você fez menção aqui, que as pessoas só aparecem no hospital, ao consultório médico, quando o problema já avançou a um estágio de muita pouca intervenção. Eu penso que gostava mesmo de partilhar esta alerta. Como é que nós evitamos este diagnóstico tardio da periodontite? Que sinais muito antepados mesmo podem ser constatados para que, então, corramos a uma unidade sanitária, então, para que o indivíduo vá ao médico no momento oportuno, não é? Eu repiso aqui a situação, até por vezes eu brinco com meus pacientes de que estão a transformar dentistas em bombeiros. Só vão lá quando há fogo. Esse é o grande problema. O conselho mais importante que eu deixaria aqui, as pessoas devem ter o costume do autocuidado. Não só com a boca, mas com o organismo todo. Qualquer sinal de alteração não deve ser tido como normal só porque não causa dor. Essa é a primeira questão, o autocuidado. A segunda questão de extrema importância é consultas rotineiras. Se a pessoa tem o hábito de, pelo menos uma vez ao ano, fazer uma consulta, com isso nós conseguimos diagnosticar muito antes mesmo. Então, porque a periodontite não transcorre em 1, 2, 3 meses, é coisa de alguns anos. Então, se a pessoa faz uma consulta de rotina uma vez ao ano, é o suficiente para que consigamos diagnosticar precocemente a doença existente. Muito bem, já agora fica o convite para o desafio para os nossos internautas, se não um convite mesmo, para que possam visitar mais vezes o dentista, para mesmo questões de
de rastreio, ou seja, questões de perceber se está tudo bem ou não, e não apenas esperar quando já o desconforto está presente. Assim, caro internauta, também queira partilhar connosco quantas vezes este ano, por exemplo, já foi ao dentista, o ano passado, quantas vezes tem ido a um dentista para poder se integrar em relação à sua saúde oral. E partilhem connosco vossas experiências, ou ainda não se esqueçam de adicionar like, porque esta informação ela é importantíssima, ela é interessante, ela é pertinente para todos nós, porque na verdade não é fácil dores, não é, na cavidade oral, e principalmente o mau cheiro, a litose que o doutor fez referência, não é fácil, vocês sabem muito bem que não é fácil lidar com essa questão, então por que não aderir a essas consultas rotineiras para que de alguma forma possam evitar problemas a nível da cavidade oral. E doutor, voltando a si, qual seria então o tratamento, no que consistiria o tratamento de uma periodontite? Ok. É importante realçar que muitas das doenças orais previnem-se unicamente com o hábito de escovar os dentes. Muitas das principais doenças orais previnem-se com o hábito de escovar os dentes, tirando talvez as neoplasias e tudo mais. Então, aqui, a primeira coisa que se faz no tratamento é aquilo que chamamos de limpeza dentária, porque o fator de origem é acúmulo de sujidade. A primeira coisa que faz-se é remover toda a sujidade, faz-se uma raspagem e alisamento dessas raízes, para além da limpeza que é feita como forma de retirar o fator causador, temos também a administração de antibióticos e analgésicos pela presença de dor, pela proliferação de micro-organismos aí, é necessário também administrar aqui antibióticos e anti-inflamatórios. Para além disso, recomenda-se o controle da placa dentobacteriana usando substâncias químicas como as soluções de bochecha que nós temos nas farmácias, nos supermercados. Para além disso, em casos que haja necessidade de fazer alguma correção cirúrgica da posição dessa mesma gengiva para dar suporte a esses dentes que perderam esse suporte. Mas importa realçar aqui que as consequências da periodontite são consequências permanentes. Isso que faz é unicamente para interromper o agravamento e manter a situação controlada. Regenera, dificilmente regenera. Então, precisamos aqui prestar algum cuidado e tratar quanto antes possível. Falou uma questão que me deixou agora, que chamou a minha atenção, que é a questão das sequelas permanentes. Normalmente, quando estamos diante de uma doença que tem sequelas permanentes, a preocupação deve dobrar, deve ser mesmo uma preocupação seríssima, porque não é fácil conviver de forma permanente com uma sequela, com a sequela de uma doença. Eu gostava mesmo de que fizesse a menção de algumas sequelas, algumas complicações da periodontite, que sequelas, então, o indivíduo passaria, mesmo amenizado o problema, a causa, que sequelas, então, o indivíduo teria para o resto de sua vida. Muito bem. Dependendo do estágio em que a periodontite é diagnosticada, havendo essa recessão gengival, a gengiva desceu, o osso foi destruído em algum nível de gravidade, os dentes ficam sem esse suporte. Isso é definitivo. E quando a pessoa tem uma grande afecção estética, porque quando o indivíduo conversa, sorri, vê-se que os dentes aumentaram de tamanho e perderam esse suporte, estão mostrando parte da raiz do dente. Isso não tem como reverter, é uma questão permanente. Existe também periodontite em fase avançada que cria mobilidade dentária. Essa mobilidade dentária não tem regressão. E não tendo regressão, vai perdendo os dentes um a um de forma sucessiva. E o grande perigo da periodontite, porque é uma doença que acomete o osso de suporte, é o risco de perder múltiplos dentes. Por cárie dentária, talvez você possa perder um dente por vez, mas pela periodontite acaba perdendo muitos dentes de uma só vez. E se perde muitos dentes, por isso dissemos que é um dano permanente, fica com a mobilidade por muito tempo, perde os dentes, tem a afecção estética permanente. E outro grande problema que vem junto com a periodontite, porque a periodontite acelera a degradação ou destrói o osso com uma certa severidade, acaba ficando sem muito tecido para suportar uma prótese futura. Então, um dente que é perdido por cárie e faz a extração, o osso fica lá para suportar uma prótese futura.
mas os dentes são perdidos por periodontite, eles acabam destruindo grande quantidade de osso e complica um pouco a restauração estética com base em prótese dentária. Então, por isso que dissemos aqui que os danos são permanentes. Eu acho que é uma questão realmente muito séria, é uma questão muito séria, realmente preocupante. Estamos a falar de um adulto que vai perdendo de forma excessiva ou coletiva os seus dentes. Isso é preocupante, isso é preocupante. E teria uma idade preferencial, ou seja, as crianças também sofreriam, dariam condições, ou a periodontite afeta as crianças, quais são as idades suscetíveis e propensas à periodontite? Se teria alguma relação também com a idade? Ok. Existem algumas questões que nós não abordamos aqui, como são os tipos de periodontite. De forma geral, a periodontite ataca adultos e mais na fase idosa. São as principais fases em que a periodontite ataca. As crianças, de forma geral, não há muita periodontite em crianças, mas sim em adolescentes, por causa da alteração hormonal e muitas das vezes por causa do histórico familiar. Existe periodontite juvenil, que acontece por causa desses fatores todos vamos aqui a mencionar. Mas como as mulheres grávidas é que têm esse fator de risco, talvez se existisse alguma doença como diabetes, como HIV, isso sim poderia propiciar o aparecimento da periodontite em idades mais reduzidas. Certo. E eu não quero ter periodontite. Que postura e cuidados eu posso ter no meu dia a dia de forma a evitar, a prevenir, a ter essa experiência amarga que já foi descrita aqui, provavelmente ninguém queira passar por isso. O que então faríamos nós para não nos vermos com uma periodontite? Falando da prevenção, que é o mais importante, que é aquilo que está ao nosso alcance, ao nosso nível, e que podemos todos fazer e incentivar os outros a fazer. Por isso, desde já, convidamos nossos internautas a partilhar esse conteúdo. Porque quanto mais pessoas assistirem, mais cuidado terão com a saúde e mais doenças havemos de prevenir. Então, de forma geral, higiene oral é importante. De forma regular e eficiente. É importante escovar os dentes sempre depois das principais refeições. Segundo ponto, visita regular ao dentista é de extrema importância. Aquilo que nós não conseguimos, a desvantagem que nós temos é de que os dentes situam-se na cavidade oral. E eu, por mim mesmo, não consigo visualizar todos eles. Então, visita ao dentista de forma regular. Cortar os hábitos nocivos. O tabagismo não é só associado à periodontite, mas há muitas outras doenças cancerígenas da boca e do organismo como um todo, dos pulmões e por ali. Reduzir, eliminar o hábito de consumo de tabaco em suas diversas formas. Nós agora estamos de forma preocupante a notar o aumento de consumo de tabaco na forma moderna. Existem uns garrafões que colocam aí, não sei muito bem qual é o nome, mas que os jovens vão fumando aquilo como se fosse algo que não é nocivo. Mas as diferentes formas de consumo de tabaco precisam ser eliminadas, precisam ser abandonadas. Para além disso, nós assistimos a juventude a se envolver muito em consumos importantes que desencadeiam a periodontite e outras doenças corporais. Então, com isso, nós também temos aquilo que seria talvez o controle da doença gengival e também o tratamento das doenças imunodepressoras. O HIV-Sida tem tratamento, tem controle, então precisamos controlar. Os pacientes diabéticos precisam manter os seus níveis de açúcar no sangue controlados. Com isso, nós conseguimos prevenir aquilo que é o aparecimento da periodontite. Muito obrigado, doutor. Muito obrigado mesmo. E só para fechar, que mensagem, então, gostava de partilhar com os nossos internautas em relação à periodontite, em relação, de uma forma geral, também a doenças, ou seja, a doenças do fórum bucal? Que mensagem, que conselhos gostava de partilhar, só para terminarmos o nosso programa? Muito bem. De forma a fechar este programa, importa aqui, já com o conteúdo que nós compartilhamos hoje, conseguimos entender de que o dentista não trata unicamente daquilo que é dente, mas temos aí estruturas em volta do dente.
Então, precisamos, de forma geral, apelar ao autocuidado, ter o hábito de contemplar-se, de olhar-se, abrir a boca frente a um espelho, ver os seus dentes, o ajudar, isso é mais importante de tudo. Os amigos e conhecidos tenham saúde não só na boca, termina no corpo como um todo, como perdendo peso, vamos tendo malnutrição e outras doenças adjacentes. Então, convidamos os nossos internautas a comentarem, a compartilhar este conteúdo que é importante, a deixarem seu like e os comentários, as questões que serão lá deixadas, teremos o cuidado mínimo de ir lá contemplar e dar as respostas na medida do possível. E queremos também agradecer a todos que nos acompanharam neste programa. Obrigado por essa confiança e estaremos aqui para ajudá-los sempre que necessário. Obrigado, doutor. Nós é que agradecemos pela sua disponibilidade, por sempre aceder aos nossos convites para poder juntar-se a esta comunidade de internautas do programa Mais Saúde para juntos aprendermos. E muito obrigado mesmo. Nós queremos desejar um bom trabalho e contamos consigo no próximo programa do Mais Saúde para trazermos mais temas relacionados com a saúde oral. Até lá, doutor. Muito obrigado e bom descanso. E assim, caro internauta, quer então, neste momento, não se esqueça, se ainda não deu o seu like, dê o seu like, partilhe, faça suas questões em relação à saúde oral. Nós aqui estaremos de forma muito carinhosa acompanhando os seus comentários e respondendo de forma exaustiva. Então, quero também partilhar com amigos e familiares para que possamos ter todos nós uma saúde oral de qualidade. Muito obrigado por ter estado conosco e nós dimos boa noite e bom descanso. Até o próximo programa. Até lá.